aí, pessoal, o povo de Deus, passando para convidar você para ler aqui juntamente comigo, ó, a palavra do Senhor, que cura, salva e liberta, né? Abre tua Bíblia aí comigo em Lucas 5, pessoal. E aqui diz assim, eu vou lendo, né? Que aqui o vídeo não vai ficar muito longo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago. Um dos pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto e lançai-vos as vossas redes. Né? Aí, pessoal, antes disso aqui, dessa história aqui, né, do capítulo 5 de Lucas, houve uma noite, porque aqui diz que os pescadores estavam lavando as redes, né? Não diz o que aconteceu, mas eu vou dizer para vocês o que aconteceu na noite anterior. Aqui, ó, lá em João 21:3. Aqui, ó, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, né? Vou pescar. Na noite anterior, Pedro saiu para pescar, né? E o que acontece? Pedro lançou a rede. Talvez ele escolheu o melhor horário, né? Pescadores sabiam o melhor horário. Escolheu a melhor ocasião, o melhor barco, né? Tinha ajeitado as redes e foi pescar, né? E ele diz aqui, ele narra que ele trabalhou a noite toda. Ele lançou 1, 2, 3, 4, inúmeras vezes a rede e não pegou nada. Pedro, ele era pescador. Pedro, ele tinha o costume de pescar. Ele ia e trazia sempre dali o mantimento para sua casa, né? E nessa noite não. Nessa noite Pedro se frustrou. Nessa noite Pedro desanimou. Pedro até talvez pensou em parar de si. Não, essa profissão não é mais para mim. Eu não sei o que aconteceu, não sei como foi que aconteceu, né? Mas não sei o que é que eu vou fazer, não. Como é que eu vou levar o mantimento para minha família? Como é que eu vou sustentar minha família no decorrer da semana? Né? Talvez Pedro falou isso, né? Eu aqui conjecturando. Aqui não fala, mas eu posso conjecturar. E aí, acho que Pedro ficou com a mão na cabeça e pensou e parou e pensou, e ali lavando a rede. Aí quando Pedro olha, lá vem a multidão, né? Uma multidão e Jesus, né? E a multidão atrás de Jesus, porque onde Jesus passava, arrastava multidões, né? E Jesus chegou e disse assim: ei, Pedro, me empresta o teu barco? Talvez Pedro olhou, Pedro poderia ter dito, né? Não, cara, eu tô assim chateado, tô frustrado, não tô com a cabeça hoje e tal. Aí o Senhor disse: Pedro, me empresta o teu barco? Aí Pedro olhou: tá certo, vou te prestar aqui, porque tu é o Senhor do Senhor, tu tá aí, né, dando lugar, tá pregando pra multidão, eu já tô sabendo que tu é o cara que tá fazendo os milagres e tal. Aí o que acontece? Aí o Senhor diz assim: Pedro, me coloca mais pra, né, profundo, me coloca ali, né, pra multidão me ver. Aí Pedro foi, ajeitou assim o barco, eu conjecturando, Pedro colocou aqui o barco aqui, aí, tá bom, Senhor? Aí Pedro, a multidão tá me vendo? Aí Pedro botou, não, vou botar mais um pouquinho pra cá. Aí, tá bom, Senhor? Pedro, eu tô no melhor local, Pedro. Pedro talvez botou mais um pouquinho para a direita, mais um pouquinho mais para trás, né? Com aquele todo amor e cuidado, porque ele estava ali colocando o Senhor na melhor posição. Aí talvez ele colocou isso: Senhor, tá bom aqui? Aí o Senhor pergunta a Pedro: eu estou no melhor lugar, Pedro? Aí o Senhor perguntou a Pedro, né? Pedro, eu estou no melhor lugar? Estou na melhor posição, né? Porque às vezes acontece isso, de a gente deixar a frustração nos abalar, da gente deixar que o medo domine a gente,
a frustração, né? A angústia, algo que frustra a gente deixa tomar o primeiro lugar, a gente deixa transparecer. E o que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o Senhor, ele tem que estar na melhor posição da tua vida. Se tu tem um pódio, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Primeiro o Senhor e depois as demais coisas. Porque a palavra do Senhor diz assim, né? Buscai o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscai primeiro o Senhor. Tu busca Ele e Ele vai fazendo. Ele vai movimentando as águas, Ele abre o mar vermelho, Ele te faz caminhar sobre as águas. Né? E Pedro colocou ali o Senhor em primeiro lugar, na melhor posição. No melhor lugar onde ele podia achar que era ali, né? O Senhor está aqui. Está no melhor lugar, Senhor. E o Senhor começou a pregar a multidão. E talvez a multidão recebendo bênção, cura, né? Todo mundo dando glória a Deus, aleluia. E Pedro ali com a cabeça a mil, frustrado, pensando, né? Pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar para minha família e falar que não deu certo? Como é que eu vou fazer? Né? E eu aqui comigo pensando, né? Pedro vem na multidão recebendo bênção. Pedro poderia ter dito, né? Ei, cara, me abençoa também. Faz por mim, cara. Todo mundo está recebendo bênção. Eu te emprestei meu barco, estou aqui segurando, estou aqui em pé. Pedro talvez estivesse muito cansado, mas estava ali em pé segurando o barco, né? Mas não. Mas Pedro ficou, ó, em silêncio. Ele ficou em silêncio, colocou o Senhor em primeiro lugar. É quase que ele entregou tudo e disse, isso aí, Senhor. Faz conforme tu queres, com a tua vontade, né? E Pedro ficou calado e tudo. E o Senhor pregou, a multidão recebeu as bênçãos. Aí aqui diz assim, ó, no capítulo 5, no verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, Pedro, né? Fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Talvez o Senhor dizendo isso para Pedro, as pessoas... Aí talvez Pedro chega pertinho do Senhor e diz assim, ei, Senhor, talvez o Senhor não saiba. Não sei se o Senhor sabe. Mas eu trabalhei a noite toda, não deu certo. Não peguei nada, cara. Tô cansada. A noite toda eu trabalhei. Aí o Senhor diz, fazeste ao mar alto. Vai mais profundo, Pedro. E lança a tua rede. O Senhor poderia ter feito ali? Poderia, que o Senhor é o Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Né? Pedro ficou meio que sem entender. Né? Talvez Pedro ficou assim, com assim na cabeça. Tal. Mas eu te digo, a gente não tem que entender, a gente tem que confiar no processo, né? A gente tem que confiar em Deus. Porque quando a gente entrega o remo de Senhor, o remo do meu barco, a gente tem que ficar, ó, Senhor, Ele sabe o que o teu coração deseja, entendeu? E o Senhor sabe, talvez Pedro aqui ficou, né, perdido em, sei não sei, Senhor, o Senhor tá de brincadeira comigo. Aí no 5, no capítulo 5, verso 5, diz assim, ó, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas eu aprendi aqui, né, com o irmão Guilherme, o obreiro Guilherme, que esse mais aqui é como se fosse a misericórdia do Senhor, né, trabalhar a noite, mas sobre a tua palavra, sobre a palavra do Senhor, sobre a permissão do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, né? Quando o Senhor disse, Pedro, vai para águas profundas, né? Se aprofunda mais. Aí ele diz, mas sobre a palavra de quem? Do Senhor, lançarei a rede. Pedro não estava só não, Pedro tinha outros amigos que também tinham que pescar com ele. Né? Lá em João fala, só que Pedro não esperou a atitude de ninguém, Pedro não esperou a opinião de ninguém, Pedro não quis saber de ninguém. Disse assim, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Muitas vezes somos assim, não temos que escutar, esperar a exaltação do homem, o homem vê o que você está fazendo,
escutar a opinião do homem. Eu vou fazer porque eu tenho que mostrar para o pastor, porque o irmão... Não. Você tem que fazer para Deus. Porque tá que Pedro não esperou a opinião de ninguém. Não quis nem saber se ninguém ia aceitar, se ninguém estava sabendo. Pedro disse, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Pedro foi lá e lançou. Né? Aqui, irmão, ainda aqui no 4, eu digo, o Senhor mandou Pedro se aprofundar. E talvez seja o que o Senhor queira hoje. Bruno, eu oro de manhã, eu oro à noite, quando eu vou dormir. Bruno, eu leio um versículo lá da Bíblia, aqui em Salmos. Talvez o Senhor quer que você se aprofunde. Talvez o Senhor quer que você faça mais. Talvez o Senhor quer que você busque mais, se entregue mais nos mistérios dele. Se você lê 1, lê 2 versículos. Bruno, eu orava de manhã, meio-dia de tarde, à noite. Ora pela madrugada. Bruno, é loucura. Não é. Quanto mais você se doa para Deus, mais Ele se derrama sobre você. Tá certo? Então, talvez é isso que o Senhor queira falar. Mergulhe mais. Vá para águas profundas. Né? Vá, se doe mais para o Senhor. Se doe, porque quanto mais se doa, é muito bom. A gente sente o abraço do Espírito Santo. A gente sente a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A gente vai vivendo fruto de orações e a gente nem percebe. Né? A gente vai vivendo porque aqui quando Pedro lançou sobre a palavra do Senhor, sobre a autoridade do Senhor, né? Eles escolheram tanto, que eu acho que nem eles poderiam acreditar. Né? Aqui, ó, no 6. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe que romperam as redes e fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique, né? Então, assim, Pedro foi sobre a permissão de Deus, porque lá em João, Pedro diz assim, vou pescar. Né? Em momento nenhum, o Pedro, ele chama o Senhor, ele coloca o Senhor em primeiro lugar, ele coloca o Senhor na melhor posição. E hoje eu te digo, coloca o Senhor na primeira posição. Não deixa a angústia, o medo, o desespero, a frustração, o homem tirar o Senhor do primeiro lugar da tua vida. Coloca Ele em primeiro lugar e mais Ele fará por ti e pela tua casa. Tá certo? Se Ele estiver em primeiro lugar, aí você pode, ó, fazer isso aqui, ó. Confiar e descansar. Se Ele estiver em primeiro lugar, se você tiver entregado verdadeiramente o reino, o controle da sua vida, da situação, problema, Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu sou tua serva, eu sou tua filha, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou descansar, Senhor, eu tomo um remo, tomo as rédeas, faz conforme o Senhor quer, e Tu fizer no momento que o Senhor mandar, sobre a permissão, sobre a palavra do Senhor, o Senhor Ele vai usar de misericórdia na tua vida. Porque o Senhor, Ele não aguenta um coração quebrantado, né? Quando você vem com seu coração todo quebradinho, todo quebrantado, coloca o seu rostinho ali no pó, se ajoelha e diz, Senhor, eu não suporto mais. Mas sobre a Tua palavra eu vou me erguer novamente, eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou Te adorar, mas sobre a Tua palavra eu vou Te adorar. Aí o Senhor diz, verdadeiramente essa é minha filha. Verdadeiramente, eu vou fazer por ela o que ela nem imagina. Tu pediu assim, e o Senhor vai fazer assim. Tu imaginou uma coisa assim, o Senhor vai fazer assim, algo tão grande. Porque a gente sonha, mas o Senhor concretiza e faz algo melhor. A gente pede algo e o Senhor faz em dobro, né? A gente se surpreende, como Pedro se surpreendeu nessa pesca. Pedro achou que seria um dia frustrado, uma noite frustrada, frustrou, talvez até quis deixar a angústia, a frustração tomar o primeiro lugar, mas o Senhor disse, Pedro, me coloca na melhor posição, tá bom aqui, Senhor? O Senhor disse, Pedro, eu estou no melhor lugar. Será que o Senhor está em melhor lugar na tua vida? Será que o Senhor está ocupando o primeiro lugar da tua vida hoje? Então eu te digo, a frustração vem, o vento vem, decepção, o homem, ele vai te frustrar. Mas se tu estiver na presença do Senhor e Ele estiver em primeiro lugar,
não prevalecerão. Ó, o vento vai para a direita, vai para a esquerda, tu balança, 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 mas não cai.